Olá pessoal, eu me chamo Cleide Muniz. Eu me chamo Marlúcia. E agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Antes de 1850, as concessões de terra eram dadas pelas autoridades da época, donatários das capitanias hereditárias e da própria coroa portuguesa. Se você provasse que estava vivendo e produzindo, que a produção naquela terra era sua, você conseguia a posse da terra através da seis-maria. Mas para ter o título de terra, a pessoa tinha que saber ler e escrever. Olá senhor, como que é o seu nome? Meu nome é Sebastião. Ô Sebastião, tudo bem? Tudo bem. Sebastião, você pode dizer pra gente como que era feita a divisão de terras? Como que funciona essa questão latifundiária? Sim, a gente resolve tudo ali no cartório. Aqui na igreja? Sim, o cartório funciona na igreja. Até o fim do Império, o Brasil tinha cerca de 82% de sua população analfabeta. Os padres ajudavam essas pessoas a conseguirem o título de terra. Mas, gente, era muitos analfabetos. Não dava para ajudar todo mundo. O resultado disso foram vários pequenos agricultores perdendo suas terras para pouquíssimas famílias de ricos, concentrando cada vez mais o poder no país. Até hoje, tem herdeiros por conta disso. Ainda antes de 1850, temos a escravidão no Brasil. Em 1831, temos no Brasil a Lei Feijó, que proibia o tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil. Os ingleses pressionaram o Brasil para acabar com a escravidão. Mesmo assim, essa lei era desrespeitada. Porém, Luiz Gama usava essa lei para libertar escravizados que vinham para o Brasil ilegalmente. Com o descumprimento da Lei Feijó, o Brasil só conseguiu a abolição da escravidão com uma nova lei, a Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi sancionada e 2 semanas depois foi sancionada a Lei de Terras. Por quê? Para que os escravizados libertos não tivessem acesso à terra. Antes, o acesso à terra era por meio de posse. Você comprovava que a terra estava cumprindo a sua função social. Pronto, a terra é sua. Com a lei de terras, passou a valer a compra dessas terras. Ou seja, o que antes era posse, agora passou a ser compra. Em 1888, acontece a abolição com a Lei Áurea. Só que os ex-escravizados não tinham dinheiro para comprar o tão sonhado pedacinho de terra. O que eles fizeram? Alguns voltaram a trabalhar para os seus senhores, só que agora com um salário mínimo. Com as limitações das terras para os escravizados, quem perdeu seu direito à terra também foram os camponeses. Em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia. O poder ficou na mão dos coronéis. Foi a época do coronelismo, do voto de cabresto, da República Velha. Nessa época, tinha a República dos Café com Leite, ou melhor, a política do café com leite. O poder era revezado por São Paulo, que tinha sua produção e economia baseada no café, e Minas Gerais, que tinha sua produção baseada na produção de leite e também na agropecuária. Essa mistura do café com leite se transformou em uma grande oligarquia que favoreceu os grandes produtores rurais. O ano é 1924. Para combater essas oligarquias, surge no Brasil um novo movimento, a Coluna Prestes, um movimento armado, político, militar, formado por militares de baixa patente, os tenentes. A Coluna Prestes foi comandada por Miguel Costa, que era o chefe das tropas paulistas, e Luiz Carlos Prestes.
A coluna Prestes denunciava toda a miséria e exploração do campo, além da brutalidade que era o coronelismo. O movimento acaba em 1927, mas deixa toda a República Velha toda politicamente desgastada. Em 1930 aconteceu uma revolução que leva Getúlio Vargas ao poder, que derrubou Washington Luiz, levando à ruptura da oligarquia, dando início ao governo provisório. Ufa, chegamos em 1934. Em 1934, nasceram os sindicatos rurais regulamentados pela Constituição de 1934. Em 1937, Getúlio Vargas dá outro golpe que leva ao Estado Novo. Em 1945, Getúlio Vargas é derrubado pelos militares, outro golpe, e assume Eurico Gaspar Dutra, que não fez nada em termos de reforma agrária, e ainda colocou o PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1947 na ilegalidade. Em 1951, Getúlio Vargas volta ao poder. Em 1954, surge um novo movimento inspirado na coluna Prestes, a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, que teve apoio do Francisco Julião. Em 1959, eles ganharam notoriedade, começaram a se expandir e daí surgiu a Liga dos Camponeses. Lembra que o PCB foi colocado na ilegalidade? A Liga dos Camponeses se tornou um movimento estratégico do PCB, com a presença de Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. Com a Liga dos Camponeses, os pequenos produtores começaram a adquirir cada vez mais poder político. O Francisco Julião era um importante nome para o movimento. Chegou a ser deputado. Esse movimento cresceu muito. Em 1962, criaram o jornal A Liga, que orientava os pequenos camponeses. No mesmo ano, criaram o Movimento Revolucionário Tiradentes, cujo objetivo era uma ruptura de todas as elites agrárias. Eles estavam organizados e tinham mais de 200 mil camponeses. Uma reforma agrária estava prestes a acontecer. Mas, em 1964, entramos na ditadura militar. Mais um golpe feito por militares. Francisco Julião teve o seu mandato cassado, foi preso e exilado no México. Lideranças como Pedro Fazendeiro, José de Oliveira, Silvano Soares dos Santos, Nego Fubá e outros 1.654 camponeses foram mortos. Enfim, chegamos em 1988. Uma nova Constituição que criou condições para a reforma agrária nos artigos 184, 185 e 186. A partir desses artigos, toda a terra vai ter que cumprir a sua função social. A função social de uma terra agrícola é a produção agrícola. A Constituição Federal, então, legalizou a desapropriação de terras improdutivas. Com isso, movimentos sociais agrários ganharam impulso político para pressionar o Estado por meio de ocupações e negociações diretas. Segundo a Embrapa, o Brasil tem 28 milhões de hectares de terra improdutivas e degradadas. Vamos agora para o relato da Ana Maria Feliciano, do Rio de Janeiro, que já esteve em um dos assentamentos do MST. Então, me chamo Ana. Em 1997, resolvi me aventurar se juntando a 200 famílias que ocupou a usina São João. Era uma usina desativada,
Essa usina fica na localidade de Campos dos Goitacazes. Hoje é chamado de acampamento Zubim dos Palmares, aonde essas famílias que ocuparam lá em 1997, muitas famílias se ocupam lá até hoje com seu terreno, porque foi demarcado pela reforma agrária na época. Eu saí antes da demarcação porque eu tive outros objetivos, mas quem permaneceu lá, o objetivo foi sim pegar o seu pedaço de terra, chegar ao objetivo, né? Porque para isso eles fizeram a invasão, né? Aconteceu essa invasão e lutaram para conseguir sua terrinha lá e construíram. Muitos vivem com plantações, né? De hortaliças. O meio de sobrevivência deles também é a plantação, porque lá tem um córrego do Rio Paraíba e muitos plantam na beira do rio. Então tem irrigação também, é um meio de sobrevivência deles. Agronegócio versus agricultura familiar. O inimigo agora é outro. A dualidade entre o agronegócio e a agricultura familiar é frequentemente marcada por intensos conflitos agrários. Primeiro, vamos falar do agronegócio. No agronegócio, a produção é basicamente de soja, milho, açúcar, café e carnes. As exportações são commodities, ou seja, é exportada a matéria-prima. Por que o Brasil exporta matéria-prima? O agro recebe incentivo fiscal para exportar esses produtos in natura. Esse incentivo não fomenta a industrialização, lucra quem vende o grão. Ao contrário do que todos pensam, o agronegócio não alimenta os brasileiros. E o que exporta é industrializado fora do país e volta com o dobro do valor. A maior preocupação do agronegócio está em produzir mais. Para isso, no agro, sua funcionalidade é alterar o solo com agrotóxicos para que a produção ocorra o ano todo. Agricultura familiar. Para se tornar um agricultor familiar, segundo a Lei 11.326/2006, o produtor deve possuir uma pequena propriedade rural e utilizar a mão de obra da própria família. Ao contrário do agronegócio, a agricultura familiar é responsável por uma fatia expressiva dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, assim como o feijão, mandioca, hortaliças e frutas. A produção familiar está fortemente ligada com a agricultura orgânica e a agroecologia, que ajudam a preservar o solo e as bacias hidrográficas. Nós fomos até Silva Jardim para uma feira agroecológica, para entender melhor a produção dos alimentos. A agroecologia propõe formas de produção de alimentos sem agrotóxicos e em harmonia com os ecossistemas, e também valorizando saberes tradicionais, cultura local e reforma agrária. Oi, eu sou Altair Barreto, sou do Quilombo Maria Romana, sou quilombola, sou agricultor da agricultura familiar. Uma feira que leva o pequeno agricultor ao desenvolvimento da agricultura, do seu trabalho, da sua pequena colaboração com o agricultor, que antes era de subsistência. Hoje ele é uma agricultura que não sobrevivência mais, mas de viver daquele povo que estava no campo. Hoje ele tem como viver através da agricultura familiar.